Fazendo trabalho? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, Fazendo trabalho? tô ouvindo e tô vendo. E aí, Tizumba, tudo Fazendo bem? trabalho? Ah, Fazer rapaz, trabalho? você Você tá fazendo trabalho? tá muito difícil essa vida. Eu tô. Muito. Cadê Tá ele? Não tô acontecendo vendo o uma. Tizumba aqui não, ué. Tá Eu tô acontecendo uma te vendo. Por entrevista que não agora aparece com pra um mim? artista aqui Eu, na rádio. eu tô Ué, E aí pequenino eu agora, tô parecendo só tô. pequenininho. É, Tô muito difícil. Ah, eu tô gravando. pode não, uai. Cadê? Cadê você? Tô Não, lindo e digo, maravilhoso aí. no Eu tenho... fone, aí não tá Os meninos pegando me nada. vendo? E eu tô com o meu Sim, áudio desligado. sim. Ah, gente, o que tá Tá gravando acontecendo só a então? tela. Ah, agora eu tô vendo. Gente, Ei, Tizumba, seja que é isso? bem-vindo. Que é isso, hein? Ei, Helena! Ei, Julinha, da Ei, banda. gente! Ei, Oi, nenenzinho, pra gente ver aí. Tá cochilando? Ah, Cochilando! bonitinha. Beijo! Beijinho, querido. mas, ô, gente, Hum. ai, tá aí, nós estamos aí, né, nessa vida de tecnologia. Isso é muito difícil, esse negócio. E é tudo muito difícil. Não é brincadeira, não. Tem gente que faz isso com as mãos amarradas e vendadas. Eu posso fazer 8 vezes. Eu faço 8 vezes e esqueço na nona. É verdade, Nós mas vamos é seguindo, assim mesmo. Vamos seguindo. Então, olha, eu vou dar as boas-vindas. Eu sou professora Helena, né, do Teatro Universitário, quase finalizando aí uma gestão de diretoria também. Você está na direção também? De 4 anos e meio, agora já está na hora, né, de sair. Uau, 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 né? Pois é. Mas, enfim, estou nessa coordenação aí desse projeto, que é um projeto aí que é um projeto que a gente gosta demais. E a gente tem feito essas entrevistas com artistas desde o ano passado, com grupos de teatro, e agora nós estamos fazendo com artistas, né? Então, a gente quer assim, te agradecer pelo convite. E você é ex-aluno do TU, né? E aí eu vou passar para o Grabs vai ser o entrevistador, né? Então, só queria te dar essas boas-vindas e te agradecer muito por esse momento, e é sempre um momento muito rico aqui para todos que participam aqui, tanto o professor quanto todos os alunos aqui, bolsistas, e então a gente está feliz aí por fechar esse ano aí com você. Joia, tamo junto. Muito obrigada. Tizumba, boa tarde. Tudo bem? Feliz aniversário. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, vida longa. Queria agradecer pela oportunidade maravilhosa de te entrevistar, de trocar com você. É referência pra mim de trampo, sua música me acalanta pra caramba, me acalma. E já te agradecer por isso. E só te passar umas coisinhas antes, porque sobre a entrevista, o gravador que tá aí é seu mesmo, né? É. Ah, não, então tudo bem. Tá me ouvindo bem? Meu não, né? Do meu genro, mas como ele tá casado com minha filha, eu posso tomar dele, entendeu? É tudo nosso, então. É tudo nosso. Tudo bem, então. Vocês têm como enviar pra gente via Google Drive esses áudios? Não, aí tudo que eu faço aqui, ele pega e manda para vocês como manda os figurinos e as necessidades depois de você precisar para veicular, com a qualidade. Ah, não. Ótimo, valeu então, Tizumba. Então beleza, tudo bem. Eu sou Grabs, tô no 2º ano de teatro universitário, sou bolsista aqui do Teatro no Ar também. Sim. E vou guiar então a entrevista com você, a gente vai trocando aí de acordo com o que for rolando, tá bem? Ok. Tizumba, a gente queria saber quando na sua história surgiu esse interesse aí pela arte, pelo que você faz, pelo que você produz. Certíssimo. Bom, eu costumo falar isso para as pessoas, eu digo que eu nasci artista mesmo, nasci esse artista sem eira nem beira, sem nada assim, que fosse canalizado em cima até da consciência do que é arte. Porque eu nasci congadeiro, nasci candomblessista.
E eu acho que eu sempre costumo dizer que a religião, ela que deu vida para a arte, eu costumo dizer isso. Por que deu vida para a arte? Ela já tem eu falo a religião de toda forma. Não estou falando só a religião de matriz africana, não. Porque eu vejo na Grécia as manifestações religiosas deu origem a pinturas, a esculturas. No catolicismo deu origem àqueles vitrais maravilhosos, aquelas igrejas com duas torres, outro com três torres, outro com uma torre só. Aí você vê, a gente volta para cá, a gente volta direto para Ouro Preto, você vê que ali também, você vê os pretos ali já fazendo aquelas pinturas, aquelas coisas ali, a música nem se fala, né? Então, o teatro, eu vejo muita coisa do teatro nesse universo da religião. E quando se trata da religião de matriz africana, eu digo mais ainda, porque a gente, no Congado, a gente tem figurinos maravilhosos, tem coisas que a gente cria, tem coisas que... Estou falando de teatro, porque o Congado é tudo isso junto, né? Ele é música, ele é teatro, ele é escultura, ele é artes plásticas, ele é tudo, porque ali, antes da gente sair para uma festa de Congado, antes da festa de conversar, a gente já começa um ritual que é um teatro, que é de levantar uma bandeira de aviso, porque daqui a 15 dias está tendo uma festa. Era como se fosse um primeiro sinal, um segundo sinal, alguma coisa assim. Estou falando para teatro, música, esse ambiente assim. Aí a gente faz um figurino como mandava, ou como manda. Esse figurino ele vem com roupa, que tem várias partes, inclusive cabeça, né? Aí você pode usar chapéu, você pode usar turbante, você pode ojar, você pode usar o que for, que dá pano para manga, essa coisa do figurino, né? E aí depois você entra na parte das artes plásticas, que aí você vê o pessoal esculpindo santo, você vê o pessoal esculpindo bastão, você vê o pessoal fazendo nato nas bandeiras, você vê o pessoal esculpindo o Divino Espírito Santo. Agora tem até uns modernos aí, que é lá de bichinho, ali, de bichinho, ali daquela região de Tiradentes, que são muitas. Ali eles começaram a fazer. Qualquer lugar que você chegar, tem um Divino Espírito Santo esculpido assim, com as asinhas bem bonitinho. Mas antes a gente esculpia aquilo ali com madeira no mato, assim, né? Porque o Divino Espírito Santo ele tem uma presença muito grande em toda a festa congadeira, assim, apesar de ele ele é pano de fundo, né? Porque ele também aparece em luz, ele aparece em fogo, ele aparece no mistério, que é diferente dos santos mesmo, que já chega imagem, Isso foi trovão? plumas e paetês e véus e mantos e tal. Então a minha história começa ali, vendo essas pessoas fazendo essas roupas, tocando, cantando e dançando, e cada um cantando de jeitos diferentes. É quase que um espetáculo diferente de cada grupo que você vai, assim, você vê, porque cada um tem, não é uma língua diferente do outro, mas ele toca com um sotaque que ele aprendeu do ancestral, ou que seja o pai, ou que seja o avô, o bisavô, que eles trouxeram e ficaram aquela forma de fazer. Se você vê 4 grupos de congado tocando, são pretos, eles são muito parecidos por causa da roupa, mas ali, se você olhar bem, a gente se conhece por detalhe que está naquela roupa, é que a gente sabe que tribo que aquele congadeiro pertence. Que aí já entra outra coisa já uma outra coisa meio de mistério e de linguagem. Isso eu estou falando de negros, mas o congado também é uma coisa que pertence aos não pretos também, que são devotos do Rosário, no estado de Minas Gerais. Se você sair por aí, você vai ver muitas guardas que trabalham com essa história que não são negros, né? E no meu caso, eu desde pequeno, no grupo escolar, eu já cantava essas cantigas
de congados no grupo escolar, que as pessoas não aceitavam muito bem, mas quando eu cantava as músicas da Jovem Guarda, estou falando aí com você, eu tinha aí de 6 para 7 anos, tá? Aí eu cantava, The Voice Kids. Eu era The Voice Kids. Eu era um The Voice Kids. Sim. Da minha época, vocês tinham uns programas infantis. Naquela época, na televisão, que ela era regional, não existia videotape, não existia nada disso ainda no Brasil. Então, o programa ele era regional, então eu só era visto dentro de Belo Horizonte, posso dizer assim, porque nem na cidade interior chegava ainda a televisão. Então, tinha vários programas infantis, vários, eu diria 4. Um chamava Roda Gigante, o outro chamava Radiclândia, o outro chamava Astros do Futuro e o outro chamava Professor Elias Salomé, que era o professor Elias Salomé, era uma figura muito legal, que tinha uma escola de música e dava aula para crianças e adolescentes, e ele pegava os melhores alunos dele que tinha assim e montou um programa que era não lembro qual que era o canal que ele participava, mas o Radiclândia era na Bandeirante, os outros 2 eram na TV Alterosa e TV Itacolomi. E o outro era, não lembro mais lá o canal. Então, eu era esse The Voice Kids ali eu cantava de tudo. Mas me marcava ali a minha forma de cantar, eu era um molequinho bom para cantar, que arrebatava assim, todo mundo, e tinha programas que eles faziam, que era de programa de disputas para as crianças. Hoje tem 4, 5, 6, 8 pessoas cantando, e quem cantar melhor vai ganhar um cupom, um voucher para ir na livraria e pegar livros e material de escolar. Aí eu cantava, ganhava aquele negócio. Aí, hoje vai ganhar um liquidificador. Eu cantava e ganhava aquele liquidificador. Tem uma coleção de livros. Eu cantava e ganhava esse negócio. E essa coisa comigo foi tão muito interessante que eu fiquei meio que imbatível. Sim. Eu estou contando para vocês uma história muito interessante, porque foi quando eu ouvi pela primeira vez, imagina um menino aí de 7 para 8 anos, ouvi a palavra concurso. A primeira vez que eu ouvi essa palavra. Que aí o pessoal virou e falou assim: Tizuma, agora você não vai disputar mais não, você agora é uma pessoa ao concurso, e você vai vir toda semana, vai cantar, mas você não vai disputar mais, porque não tinha mais graça. Nós tá lá no 12º, na 12ª disputa, ninguém ganhava. Era só eu, então eles me deram, falaram assim, agora é o concurso. E olha, não gostei desse nome, porque o concurso não deixou eu ganhar mais prêmio, entendeu? Mas que puta merda, que negócio ruim esse negócio de ser o concurso. E eu falei com a menina lá, a Maria José, foi uma pessoa muito importante para mim nesse período. Eu falava com ela assim: eu não gostei desse negócio de ser o concurso, não, eu quero disputar aí e ganhar o que tiver para ganhar. Bom, eu sei que aí eu virei esse menino espertinho, que ganhava essas coisas todas, e aí comecei a rodar todos os programas que existia, e aí com o passar do tempo vem o videotape, esses programas eles desapareceram, o videotape, pra você ter ideia, ali eu com 7, 8 anos cantando essa Maria José, por exemplo, que é uma mulher que eu nunca esqueço dela. Ela na época, ela me indicou algumas músicas para cantar. Eu cantava as músicas de Wilson Simonal, eu cantava Aguinaldo Timóteo, coincidentemente era mais na maioria das artistas negros, eu me mirava neles, assim, Jorge Ben, eu acho que... Porque nesse período, por exemplo, eu estava nos anos 60, eu estava no auge assim, da história deles ali, assim, dentro dos anos 50, dos anos 60, eu estava no auge deles ali, fazendo aqueles grandes sucessos. Então eu cantava imitando essas pessoas. Nunca cantei em inglês, mas na época eu imitava também Louis Armstrong, que era um negócio, não era medíocre, porque as pessoas achavam engraçado eu imitando o camarada,
e eu tinha uma careta, e ali já tinha uma coisa meio que teatral, eu me defendendo atrás de um personagem, né? Essa minha coisa da imitação, especificamente do Louis Armstrong. Bom, nesse período a Maria José me indicava algumas músicas, e na época ela me indicou uma música do Wilson Simonal chamada Tributo a Martin Luther King. Isso, eu estava lá com meus 7, 8 anos, o pastor Batista, que era o defensor da lei, da lei de liberdade do negro nos Estados Unidos, chamado Pastor King, eu nem conhecia, eu nem sabia dessa história. Apesar de eu já ser violentado na miséria e na pobreza naquela época, Recording is on. A gente não sentia isso. Eu acho que a coisa foi por aqui, viu? Apareceu um bichinho estranho aqui e falou uma coisa aqui no meio, viu? Bom, é o meu fone, vou desligar ele aqui. Um robô que apareceu, que falou uma coisa comigo que eu também não entendi. Mas como eu não entendi, vamos seguir. Aí, eu cantava essa história do professor, do pastor Martin Luther King, mas não sabia nem do que se tratava dessa história lá nas Américas, na América, nos Estados Unidos. Eu não sabia. Mas eu cantava aquilo já com uma força de interpretação. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta. Nós nem tinha essa luta aqui. Essa luta que eu estou falando é essa luta do Pastor King. A gente já tinha iniciado o nosso movimento negro da resistência com a escravidão, com a abolição. Chega ela aqui em 1945, que ela chega com a Abdias do Nascimento e cresce, e o movimento negro unificado nasce a partir de 78, né? Então, lá em 68 ainda, 69 o pastor já estava sendo assassinado, né? Então a minha história começa ali. Eu começo a cantar, cantando para tudo quanto é lugar, no grupo escolar, na vizinhança, tudo quanto é coisa, eles me chamavam para cantar e eu ia, sem preconceito nenhum, e continua sendo desse jeito. Eu cantava de qualquer jeito, de qualquer maneira, para qualquer público, para qualquer lugar. Eu nunca exigi equipamento, eu nunca exigi cenário, eu nunca exigi luz, eu nunca exigi nada disso. Essas coisas vêm aparecendo para mim porque as pessoas, vai iluminar ele, ilumina. Vamos vestir ele. A diretora do meu grupo escolar, a dona Maria Madalena, que morreu agora há pouco tempo, uns 2 anos atrás, ela me dava um banho de loja com a roupa dos filhos dela e me levava para cantar nos programas de televisão. Isso aconteceu no grupo escolar. Quando eu cheguei no ginásio, a diretora do ginásio também foi quem me deu meu primeiro violão. Ela me levava para cantar. Essa galera mais arrogante. Ela já me levava para cantar para os donos das rádios, para TV, e chegava lá e falava: esse menino aqui é o melhor que tem, não deu lugar dele não. Uma arrogância danada. E com ela eu continuei fazendo a minha história. No colégio, em 1974, nasce em 1971, 72 eu me profissionalizei, com 15 anos. Por que eu vou fazer agora aí, daqui uns 3 anos, eu vou 50 anos de carreira. E por que eu coloco 50 anos de carreira? Eu coloco 50 anos de carreira a partir do momento que eu ganhei meu primeiro cachê. Sim. Quando eu ganhei meu primeiro cachê, que foi fazendo baile. E aí toquei em baile há muitos anos, na década de 70. Quando chega em 72, eu peguei minha carteira da Ordem dos Músicos. Eu fui emancipado pelo meu pai para poder tocar em baile. E ali, aí nessa eu engrenei. Paralelo a isso, como o dinheiro de arte é pouco, eu comecei a trabalhar com outras coisas para eu poder sobreviver, ainda na minha adolescência, que na nossa época os adolescentes já trabalhavam. Na minha época, adolescente trabalhava, já não tinha esse negócio de deixa ele formar primeiro para trabalhar. Não era isso, né? Até mesmo se eu fosse formar primeiro, eu só ia começar a trabalhar com 33 anos, porque quando eu formei, no teu 98 tinha 33 anos, né? Então,
em 74, no colégio, eu comecei a fazer teatro em 74. A diretora do colégio gostava muito, aí começou a arrumar tinha um professor de português que gostava de fazer uns esquetes, umas peças, uns espetáculos. Aí nós chegamos a fazer a primeira peça minha que eu fiz, uma peça com a autor desconhecido chamado Pastelão e a Torta. De cara, pinta ali o racismo, que eu fui fazer o mendigo que dormia na praça, né? De cara, assim. Vai fazer o mendigo. Eu podia fazer na época eu podia fazer o dono da torta, mas como nesse Brasil não tinha jeito. Como é que ele vai ser o dono da torta? Olha a cor dele, olha o jeito dele, não vai poder ser o dono da torta. E aí, essa foi minha primeira peça, e foi um sucesso muito grande dentro do colégio também. E ali dentro do colégio continuei cantando, arrumei um trabalho paralelo de peão de obra, trabalhava durante o dia, de peão de obra, à noite eu tocava, e fui levando a minha vida. Quando deu 76, eu paro de tocar em bailes, começo a tocar em bares, depois de bares eu começo a tocar começo a promover alguns shows meus para tocar em teatro. A maioria deles era fracasso total, porque em 76, como se uma pessoa que não vinha da MPB da década de 60, consagrados como os grandes nomes que a gente tem, como é que você bota público no teatro? Eu tinha um público de amigos, de admiradores, assim, que aí a minha coisa cresceu muito no bar, e no bar, durante muito tempo em Belo Horizonte, eu fui muito querido, assim, tudo isso que eu falo, não exagero não, fui meio rei numa época assim, de bar. Eu estou falando sem arrogância nenhuma, porque eu toquei mais de 150 bares, e sempre com a casa cheia. Então foi quando deu 1981 que eu cheguei pro dono da empresa que eu trabalhava, que era muito meu amigo, eu adorava poder cantar os donos da empresa da qual eu trabalhava. Tanto é que dentro da empresa eu já consegui toda a minha... Normalmente acontece isso, quando o artista ele tem uma coisa que agrada uma maioria, ou que tem um talento que chega nas pessoas emocionando, essa pessoa, as portas podem até não abrir, mas muita coisa para ela já fica amaciada, porque eu de peão de obra passei a ser para os donos da empresa um artista que tocava para eles nas festas da empresa, de várias empresas, e eles falavam, nosso funcionário vai tocar para vocês aí e tal, e com isso eles me davam um dinheiro que era pouco, mas eu estava ganhando como artista. E quando eles saíram, eram 3 donos, eu tinha uma média de 3 férias por ano. Olha pra você ver o que a arte faz com a gente. Que você tem que cuidar. Eu tinha uma férias 3 dias por ano. Saía em janeiro, ia de férias para uma praia dessa qualquer e me levava para eu ficar tocando para eles lá. Tinha um outro que saía em julho, me levava e eu ficava lá tocando para eles na praia. E aí, dependendo da escala deles de férias, eles até brigavam, assim, pô, bicho, então não leva, já teve eu ficar 2 meses na praia, então você leva ele em janeiro e eu vou chegar em fevereiro e fico lá. Olha a minha importância dentro dessa história, né? Eu sei que com o passar do tempo, quando deu 1981, eu já estava trabalhando muito em bares, trabalhando muito já estava iniciando os meus primeiros blocos felizes em teatro. Eu já estava entrando ali na sala Humberto Mauro, que é Humberto Mauro. Antes a gente não tinha as outras salas, aquelas outras 2 salas lá. As 2 salas, nós temos uma sala da primeira sala que teve ali embaixo do Palácio das Artes foi da Humberto Mauro. E a gente fazia show na sala Humberto Mauro. Depois que veio a Sesquiate e depois que veio a outra sala lá da Juvenal Dias. Veio lá no fundo. Desses 3 nomes que eu falei, eu só conheço a história de Sesquiate. Os outros eu nunca tive curiosidade assim, de estudar quem é o Humberto Mauro. O Humberto Mauro sei que era ligado a cinema, se não me engano. Mas eu nunca cheguei a estudar a história dele assim, não. Meu tio-avô fez Seu tio, Humberto Mauro? Eu conheci Humberto quando eu era pequeno, você não acredita.
Pois é. Então, ele é ligado ao cinema, né? Exatamente. É. Ele foi considerado assim, o primeiro cineasta brasileiro e tal. Então, Tem aí, né? quando eu chego a falar dessas coisas assim, é porque o nome dessas salas, elas existem e elas são importantes, mas eu lembro, foi a primeira sala que saiu e a gente fazia show nela. Antes das outras salas, a gente fazia show nessa sala, né? Bom, ali eu já comecei a ter meu público para ir em teatro, já lá no início de 81, 82, pedi o dono da empresa que eu trabalhava para me mandar embora. E pedia para me mandar embora numa noite de sucesso, eu tocando no bar, aquela alegria toda, ali no 6 de março de 1981, eu tenho a data. 6 de março de 1981, eu falei, eu tenho que ir embora, porque já não dá. Eu já nem estava trabalhando muito mais na empresa também não, porque eles me davam muito autonomia. E eu já estava ali fazendo mais número dentro da empresa do que trabalhando mesmo. Ele falou, não, tá tudo bem, amanhã você já pode passar lá, tudo você já está acertado. Aí passei lá no outro dia, já acertei minha conta, e aí eu me libertei totalmente assim dessa história, porque aí eu pulei de cabeça nessa história da arte. Em 1974 foi a primeira vez que eu ouvi falar do TU, mas eu não podia, eu era um camarada que precisava trabalhar, precisava de sentar e tal, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei de um dinheirinho para me sobreviver. Família pobre você não pode, eu aprendi que eu tinha que trabalhar, né, desde sempre. E aí eu só vinha fazer só vinha entrar pro TU já em 87. Eu cheguei lá já vi. Lançado, né, Tizumba? Hein? Você entrou no teu você já tinha álbum lançado já quando você entrou no teu. Já fazia sucesso na noite. Eu entrei, na verdade eu até entrei pro TU, eu lembro, aí tem um amigo meu chamado Tarcísio, que virou pra mim e falou, você podia entrar pro TU. Eu falei, cara, não tá dando, bicho, eu tô trabalhando demais, eu preciso de dinheiro, não dá tempo de estudar. E o TU na época era tarde. Numa caiaca de 14 às 19. Eu estudava na caiaca, comecei na caiaca. Depois, o meu último ano foi no coleginho. Aí ele falou, vai fazer TU e tal, caramba. E aí eu nunca fui um camarada muito bom de estudar, essas coisas assim, nunca, porque eu não fazia, né? Então de repente você tem que preparar isso, tem que preparar aquilo. Aí preparei a cena, preparei as coisas e fui pra lá. E aí quem estava lá na mesa era Fernando Limoeiro, Ítalo Mudado, Lau, nosso professor Lau, o Venceslau Coimbra, Geraldo Vidigal, tava uma galera lá fazer o julgamento. Eu já tava, eles já me conheciam da noite, do meu nome já corria na boca do povo. Eles já me conheciam todos. Eu mesmo não conhecia eles, porque eu não estava nesse universo universitário do teatro. Mal eu conheci o Vidigal, mais ou menos. E aí cheguei lá e peguei um texto de uma comédia dell'arte lá e decorei aquilo, fui pra lá, fiz aquilo, cantei, virei cambanhota, fiz tudo que tinha pra fazer, sapateei tal, e eu terminei meu teste suado. E o negócio era meio aleatório, assim, eles falavam, passou ou não passou, era um negócio meio bravo, assim, né? Era meio sacando o negócio. Os resultados saíam na hora. Era uma coisa que meio que na hora, assim. Eu lembro que quando eu terminei meu teste, e fiquei ali fora, ali, meio respirando, meio ainda na adrenalina do que eu tinha feito e tal. Aí saiu o Fernando Limoeiro, gostei muito, assim, papapá. Aí saiu o outro lá e tal, aí cada um deles veio comentando uma coisinha comigo, menos o Ítalo Mudado, que era mais discreto. Tinha o professor Paulo Lima, que era um homem muito importante, Pontes de Paula Lima, que era um homem chiquésimo, seríssimo, severo. Ele ainda falou, ele fez um comentário comigo ainda e tal,
Aí veio Joaquim Ribeiro, que era o que dava aula de dança lá, depois que eles ficaram lá, eles reuniram, dava aula de clássico. Aí na você passou. Eu falei, caraca, bicho, ufa, agora eu vou ter que começar a levar essa vida mais a sério. Por que podia levar mais a sério? Porque eu estava entrando por uma escola que eu nem imaginava que tinha essa história de academia, o que significava eu estar ali dentro, eu não tinha essa noção. Mas aquilo para mim era bom, porque eu sentia, estar entrando para o TU na época, era que ali eu poderia evitar algumas coisas que eu escutava de ser picareta. Eu já escutei muitas vezes das pessoas me chamaram de picareta, mas o que é o picareta? O picareta é aquele camarada que trabalha, que eu falei antes, de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Porque na época eu não tinha nada para fazer, não tinha nada para mostrar um trabalho e não pensava que eu tinha que me preparar dessa forma, né? Eu tinha que voltar para um estudo, eu não pensava nisso, eu queria era fazer, até hoje mais ou menos eu sou assim. Mas naquela época eu descobri que se eu estudasse, eles iam me respeitar de outra forma, eles iam me enxergar de outra forma. E isso aconteceu. Quando eu saí do TU, eu lembro que no período que eu estava saindo do TU, nós fizemos um espetáculo chamado Hollywood Banana, 2 anos depois. Eu fazia o Grande Otelo, foi um sucesso grande espetáculo. Que inclusive o Grande Otelo, já muito debilitado, veio para assistir a peça. Ele veio. Tem um vídeo, a gente tem um vídeo dele invadindo o palco com a gente tinha, nesse elenco, tinha até a própria Babaia, contracenava, entrava na cena, Regina Souza, Marina Machado, a Regina fazia Zezé, esqueci o nome era uma coisa meio que chanchadas, aqueles musicais lá do ano 50 e tal. E aí, nesse período que eu estava, no mesmo período que eu estava fazendo o Hollywood Bananas, já sai com respeito. Eu também era novo, eu trabalhava muito, eu gostava de trabalhar, direção de Ed Ribeiro. Então eu gostava de trabalhar e eu tinha tempo, eu tinha tempo, eu ficava o dia inteiro por conta da história do teatro. Eu tinha tempo porque eu aprendi a ser artista de verdade. Quando eu vou aprender a ser artista de verdade, entende? É porque eu trabalhava o dia inteiro com a arte. Os outros tinham que trabalhar numa outra coisinha, trabalhar na outra coisa, então os ensaios só era à noite. E eu não gostava muito de ensaiar à noite, eu gostava de ensaiar o dia inteiro ali trabalhando, e eu trabalhava muito com ele durante o dia. Aí quando chegava de noite eu já estava prontinho com tudo, e era até meio chato, porque na hora que eu ficava ensaiando com eles, eu estava ali, esperando ele acabar de ajeitar a galera para eu encaixar no meio. Eu era trabalhador não, até hoje eu ainda me considero um trabalhador de teatro. Mas tudo isso que eu estou falando com vocês foi sempre com a ajuda de alguma pessoa que me viu tocando, cantando e trabalhando, que tinha uma sensibilidade, que me empurraram, entendeu? Eu tive essa sorte também, puxa, você tem um talento demais, empurra um pouquinho. Aí então vem outro, passei por a diretora gostou também, empurra mais um pouquinho. Fui trabalhar nessa empresa, meu primeiro álbum, por exemplo, parte do patrocínio foi os donos da empresa onde eu trabalhei. Então a minha arte leva a sensibilizar as pessoas pelo caminho onde eu passo. Que eu conto isso às vezes, né? Porque você vê, poxa, tem um camarada que é um exímio cavaquinista e ele toca maravilhosamente bem, de repente ele não tem um apoio assim como eu tive na minha carreira. Você tem um camarada que é um clown digno de 10 Cirque du Soleil, mas o camarada não tem aquela história assim. Então eu fico comparando que o meu trabalho, ele tem esse lugar aí de sensibilizar as pessoas. E tem um amigo meu que costuma dizer que tem um negócio aí de dupla sorte. Tudo bem, pode ser que se for dupla sorte eu tô com ela, né? Então a minha vida vem nessa direção, e hoje, depois disso, tudo vai me levar a associar a Regina e a Marina. A gente cria a Companhia Burlantins, a gente criou um repertório muito legal, foi um repertório de sucesso, que a gente conseguiu rodar o Brasil inteiro com o nosso espetáculo, numa época em que não tinha essas leis que facilitavam muito
não existia esses projetos. Tem um palco giratório, isso girando, leva a galera para ali. Tem isso que leva o pessoal para lá. Nós não tínhamos isso, assim. A gente ia mesmo nessa coisa da sensibilização mesmo. As pessoas viam a gente, chamavam e a gente ia nessa história. Bom, aí chega essa minha maturidade aí, com elas eu criei a Companhia Bolantins. A título de sobrevivência também, eu comecei a dar aula de percussão lá nesse período, quando eu comecei a estudar a TU. Comecei a dar aula de percussão ali para complementar a renda, porque eu deixei de fazer alguns trabalhos. E nessa de começar a dar aula de percussão, aí eu comecei a fazer trabalhos para as pessoas, dando aula de todas as formas. E teve uma coisa muito interessante, que quando eu fui fazer a minha mudança, a gente alugou um espaço para montar um espetáculo dirigido por Chico Pelúcio. O espetáculo precisava de ser um galpão comprido. Olha pra você ver. Olha fazer teatro, como é que eu levo? Vai fazer um teatro, vai ensaiar um espetáculo, vai. Como é que vai ser? Para ensaiar um espetáculo tem que ser num lugar que seja um galpão comprido. Olha o poder do teatro que tem. Vai lá. Nós costumamos achar um galpão comprido para ensaiar o espetáculo. Por que não podia ser num galpão curto? Não podia, o ensaio não podia ser num galpão curto ou num galpão redondo, tinha que ser num galpão comprido. Arrumamos um galpão comprido, e nesse galpão comprido a gente começou a ensaiar, criamos esse novo espetáculo, a Companhia Bolantins, só que a gente ia ficar com esse galpão durante um ano. Quando chegou a hora de entregar esse galpão, eu olhei e falei assim, não vou entregar esse galpão não, vou ficar com esse galpão para mim. E foi onde nasceu o Tambor Mineiro. Exatamente, por isso que eu não entendeu? Nasceu o Tambor Mineiro aí, porque o que eu fiz? Eu comecei a pegar as aulas todas que eu dava em lugares separados e joguei para ali para dentro. As aulas iam sustentar o espaço. Só que aí, nesse mesmo período, várias pessoas da Universidade Federal, de outras universidades, fazendo pesquisa sobre congado, sobre a matriz, a reinadeira. Tem um monte de gente perguntando sobre isso, fazendo mestrado, fazendo doutorado, sobre... Quando eu falo um monte, eu estou exagerando, porque agora que se você focussar dentro desses mestrados que tem aí, arquivados aí, você vai ver que tem um número grande, mas naquela época praticamente não tinha nenhum. A galera estava iniciando essas pesquisas. E aí ficou muita gente perguntando, começou uma pesquisação danada em cima de mim. Eu falei assim, vou abrir um curso que quem quiser saber vai vir fazer o curso, e aí a história, a coisa mais de oportunidade também, entendeu? Mas não queria dizer que eu só ficava o tempo todo vendendo esse meu conhecimento para essas pessoas. Até mesmo porque tinha muitos que, se eu fosse vender, tinha muitos que não tinham condição de pagar. Então esse ia ficar sem ter o conhecimento para o doutorado deles, se eu fosse parte do objeto de pesquisa deles também. Para alguns, eu fazia com tranquilidade, e como eu abri o curso, muita gente se interessou e entrou para o curso para ficar conhecendo essa história de Tambor Mineiro, essa história de congado e tal. E muitos deles, segunda-feira, mês passado, eu estava como co-orientador de uma menina que estava usando o congado como, dentro da matéria dela, ela fazendo doutorado o doutorado dela era sobre a memória também. O HD vai ficando cheio e ele começa a esquentar, viu? Mas era uma coisa que estava de lazer. Então eu fiquei com ela, trabalhei com ela quase 2 anos. De repente não cobrei dela nada, mas ela estava com a gente em tudo. Durante 2 anos ela frequentou o espaço e ficou com a gente ali. E quando eu abri o curso, veio muita gente fazer aula, uns por farra, outros querendo aprender mesmo, outros querendo fazer terapia, outros querendo fazer um monte de coisa. Aí eu entendi que o Tambor Mineiro poderia ser tudo isso. O Tambor Mineiro poderia ser tudo isso. Ele poderia ser para a galera farrear, poderia ser para as pessoas se curar, poderia ser para as pessoas estudar e defender teses. E aí é isso. Eu chego aqui hoje aos meus 63 anos com o Tambor Mineiro fechado, porque eu não tive condições mais de continuar com ele dentro dessa história da pandemia. Mas o Tambor Mineiro hoje ele pode ser feito ao ar livre, no coração, na cabeça,
O tambor mineiro pode ir onde a pessoa foi tocando o tambor dele. Eu acho que passando essa pandemia, eu acredito que eu devo arrumar um outro espaço, mas por enquanto chegamos aqui, né, aos 63 anos em 2020, continuando fazendo muita arte. Eu tenho trabalhado muito nessa onda de virtual, tocando, eu tô tocando, cantando, dançando, dando aula, fazendo tudo que eu fazia antes, né? Outro dia me lembrava, dança um pouquinho mais, eu falei, puxa, são 63 anos, e eu dançar, quando eu falo dançar, com as gungas, que é o meu instrumento, assim, que eu amo de paixão, que desde criancinha eu fazia dentro da história do Congado, porque a minha história começa ali com 5, 6 anos dentro do Congado, escutando todas essas cantigas aí, que vocês já me viram cantar, esses tilelê, bolelê, piteti, papai, oi, tudo isso aí eu aprendi a cantar dentro do Congado e trouxe isso para a arte. E isso é uma felicidade muito grande que esse artista candomblessista congadeiro teve. Aí sim pode ser a dupla sorte, porque eu tenho muitos outros irmãos lá dentro na nossa história do reinado, por exemplo, que não tiveram esse caminho, né? Tem alguns que fazem um pagode aqui, que fazem um samba ali, fazem uma MPB ali em outro lugar, mas não teve essa força que eu falo de misturar tudo assim ao mesmo tempo e trazer para a arte. Eu ainda não levei o Congado como ele deveria ser levado ainda para a arte. Não levei ainda o candomblé como ele deveria ser ainda levado para a arte. Eu estou falando eu como uma vez quanto artista. Eu tive a oportunidade de fazer o Galanda em grupo, e estou com ele agora solo, atualmente solo. Ele está bem próximo do que eu queria, mas ainda posso andar um pouco mais ainda para falar do Renato. O candomblé eu ainda não cheguei lá. Mas eu estava falando de que cheguei aqui e continuo na minha maturidade fazendo muita coisa virtual. Eu estava falando dessa coisa da gunga, que a gunga normalmente é um instrumento que quem toca só os mais jovens, os velhos não aguentam, porque é um instrumento totalmente aeróbico. E chega a uma certa idade, o pulmão da gente vai diminuindo, vai querendo menos ar, né? E as pernas também não têm o mesmo tônus, a mesma força. Os ossos começam a dar sinal de que qualquer hora, se você escorregar no banheiro, o fêmur vai. Então, o tempo vem, passa e coloca a gente no seu devido lugar. Hoje, continuo atuando, sendo chamado para fazer teatro, sendo chamado para fazer cinema, sendo chamado para fazer comerciais, mas normalmente hoje eu já me chamo mais para sempre fazer preto velho, um avô, ou uma outra coisa aqui e tal, e eu acho legal, porque eu continuo sendo chamado para trabalhar com essa história, né? Agora, tudo isso que eu falei aqui, que eu falei muito, falei muito, tudo isso que eu falei aqui, gente, eu falei para vocês de Congado, falei da minha história que vem do Congado, minha história que vem do Candomblé, a minha história no colégio, com a diretora, no grupo, com a diretora, a minha história no ginásio, com a outra diretora, a minha história com os camaradas lá na empresa que eu trabalhei, a minha história até com o próprio Tambor Mineiro, que depois o teatro nasceu, Regina Marina, o Tambor Mineiro que nasce com outras pessoas. Nunca fiz nada sozinho, sempre teve muita gente me ajudando, mas é muita gente mesmo, parece que eu estava sozinho, parece que eu sou sozinho, normalmente parece isso. Mas olha, se eu citar o nome, eu fiz Gibran e Calil montaram Gibran e o caramba, que agora que eu tô, acho que é Gibran e o Calil, os dois montaram fizeram montagem sobre a minha vida, assim, escreveram um livro, e nesse livro talvez eu fiz um grande resumo do meu livro aqui para vocês. Eu acho que eu fiz um resumão desse livro. Que honra. Nesse momento, o livro chama De Camarões, Veredas de Maurício Tizumba. Não sei se vocês já chegaram a ver esse nome aí em algum lugar, mas o que é De Camarões? De Camarões foi quando eu fiz um documentário chamado DNA África. Eu fui escolhido para participar desse documentário. E várias pessoas pegaram 40 em Minas, 40 no Maranhão, 40 no Rio, 40... vários artistas assim,
na sua maioria negra, né? A maioria negra, e fizeram esse DNA África, e aí descobre que a minha história começa lá em Camarões, e que aí é tão engraçado, porque eu sempre vi a África muito grande, eu sempre vi a África muito importante, eu sempre vi a África como mãe, porque eu cantava essa África desde criança. Eu fazia, ô Bahia, ô África, vem cá. Um menino de 5 anos cantando isso. Olha, onde é que ele busca sentimento? Ele não tem sentimento de nada ainda. Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar. Força baiana, força africana, força divina, vem me ajudar. Eu cantava isso quase que chorando, com uma lembrança ancestral. O dia que você for lá Uma nesse criança. quarteirão, Né? Uma memória, que eu não sei onde é que essa memória está. Talvez vocês que estão nesse universo do teatro aí poderiam até me falar que memória é essa, né? Enquanto cantando uma coisa, quase chorando, falando desse sentimento, esse sentimento sofrido dessa África, né? Que chegou onde chegou. Bom, tive que fazer então é isso, aí eu estou aqui minha hoje é como esse artista. Mas aí é um bom argumento. Fiz opção para ficar em Belo Horizonte, lá nos anos 82. Teve um camarada que falou assim, vamos pro... Em 81 eu ganhei um festival em Ouro Preto. Ganhei o prêmio de melhor música e melhor intérprete. A música não era minha, a música era de um médico, psiquiatra. O camarada fez a música, vamos defender minha música lá no Festival de Ouro Preto, aí aprendi a música, fui pra lá e ganhei essa música lá. E naquela época, grandes nomes da música estavam lá também defendendo, e tinham grandes nomes dessas gravadoras globais, aí estavam lá também. E eles me convidaram para ir para o Rio, para fazer uns trabalhos, para fazer uns negócios. Então eu sempre tive medo de dormir na rua. E naquela época não existia essa coisa dos patrocínios bons para levar já as pessoas com certeza. Não tinha medo de ir embora. E fiz a opção de ficar. Inclusive eu falei, uma das pessoas que sabe dessa minha história, Fernando Limoeiro. Porque falou, vocês vão que eu não vou pro Rio de Janeiro. Eu falei, ô Limão, eles já me chamaram para ir para o Rio de Janeiro. Eu falei que se eles quisessem que eu fosse ir para o Rio de Janeiro, eles iam ter que me buscar aqui. Me desse todas as condições para eu não sofrer necessidade, porque eu tenho papai, mamãe, tinha casa, tem medo, sabe esse medo de você, que todo mundo conta a história, fulano de tal foi pro Rio de Janeiro e dormiu no banco. Eu vi o Wagner Tiso contando isso, eu falei, nunca, eu ia morrer, eu não ia conseguir produzir nada mais se eu dormisse 2 noites no banco de praia. Eu não ia ter psicologia, eu não ia comer, eu não ia ter condições de fazer nada. E aí eu falei isso pro Limoeiro, o Limão até hoje conta essa história. E realmente eu não fui. E naquele período também, já em 82, já tinha muita gente já voltando também. Para Minas. No início dos anos 80 voltaram muitos artistas. Já voltaram, desses que se consagraram na MPB, muitos deles já estavam voltando. E eu continuei aqui. E aí aconteceu. Estamos falando de 82, aí esse negócio vai acontecer lá em 95, quando eu sou chamado para fazer o meu primeiro trabalho no Rio de Janeiro. E ali, eu achava que eu ia trabalhar, eu achava que eu ia me realizar em São Paulo, por causa do meu jeito, por causa da minha forma. Eu lembro que eu fui trabalhar em São Paulo no Citicom lá, achava que eu poderia, vou aproveitar enquanto estou aqui no Citicom e vou tentar armar uns negócios aqui em alguns lugares, né? Que a São Paulo está aberta para tudo, né? A São Paulo era aberta. Acabou que dessa vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu acho que eles me descobriram de uma forma lá, e nesse período que eu fiquei lá, um período de 10 anos. Quando eu falo que eu fiquei lá, não fiquei lá, mas eu tinha um apartamentinho que eles arrumavam para mim, que eu podia dormir. Eu chegava, entrava, dormia, saía. E isso aconteceu também assim, tipo, eu fui para lá com uma produtora. E essa produtora, aí eu mudava de produtora, eu falei, eu moro no bairro Peixoto, em tal lugar. Assim, não, você pode ficar lá que a gente continua pagando para o seu... Era um albergue, seu albergue. E era um albergue bom que lá eu podia rezar, podia acender minhas velas, as arrumadeiras tomavam conta da minha vela, quando minha vela apagava, sua vela apagou. Aí eu dava um jeito de acender a vela e tal, né? Era uma outra coisa, é muita história, né?
E aí, e nesse período eu fiquei ali, mudando de produtoras, ou às vezes eu repetia dois, três espetáculos para a mesma produtora. Eu ganhei um prêmio de melhor ator do Rio de Janeiro, como o jumento Saltimbanco. Eu fiz um espetáculo infantil, e o meu jumento, ele era um macumbeiro, ele era ele usava gunga de congadeiro, ele tocava tambor, eles pegaram todos os elementos que era meu ali, direto meu mesmo, julgaram, me deram, colocou ele dentro de mim de outra forma, que eu podia dançar o meu congado, mas de uma forma jumentística. Eu podia dançar, tocar, cantar com uma forma de preto velho, até mesmo porque aquele jumento era um preto velho, porque ele é que, o jumento Saltimbanco, ele que era o camarada que articulava tudo e que organizava, e que dava aquela história toda. Meu jumento tinha até um patuá, que eles arrumaram um patuá ali de velho sábio, uma coisa assim e tal. E esse jumento me deu o prêmio de melhor ator no Rio de Janeiro, um prêmio chamado Zilka Salaberry. Zilka Salaberry é da minha infância, que era foi a primeira Dona Benta, primeira Dona Benta dessa turma lá como é que chama o nosso escritor lá? Escreveu o Sítio Pica-Pau Amarelo, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, esse aí é HD cheio, gente. Esse é HD cheio de som assim. O nome assim, eu tô com ele aqui, tô vendo a pessoa, mas não lembro o nome. Então, aí quando eu ganhei esse prêmio, aí já teve vez no Rio de Janeiro, e a Companhia Ambulantins continuava. Teve vez no Rio de Janeiro, eu fiz 5 espetáculos no mês, um diferente do outro, e um show dentro de um festival que a Companhia Ambulantins montou. 2 espetáculos eu estava com eles em cartaz lá. 3 espetáculos, na verdade 6. 3 espetáculos nós levamos, e um show nós fizemos. Na mesma época eu estava fazendo o Grande Otelo e a Turma do Pererê do Ziraldo. Eu fazia a Turma do Pererê de manhã e à tarde, à noite eu fazia o Grande Otelo. Era um sucesso, eu estava num sucesso. Quando eu falo sucesso, gente, leia-se, trabalho. Eu estava trabalhando muito, entendeu? Isso, eu chamo de sucesso a isso, porque eu saía de um espetáculo e entrava no outro, sucesso. E dentro do Rio de Janeiro, né, eu consegui fazer um monte de coisa minha legal, dentro dessa minha forma mesmo de trabalhar no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a fazer cinema também, fiz vários filmes no Rio de Janeiro. Aí eles me chamavam para ser sambista. Vai fazer um filme aqui, tem um sambista que vai entrar aqui. Eu entro de sambista. Tem outra coisa aqui, tá, então eu entro de Nega Maluca. Eu fiz até Clementina de Jesus, eu cheguei a fazer, né, nessas histórias mesmo de cinema e teatro no Rio de Janeiro. E é isso, eu falo que eu tive assim, um grande sucesso lá. E tem sucesso aqui também. Eu trabalho muito, né, gente? Trabalho bastante, assim, e sem medo de me chamarem de arroz de festa. Assim, eu nunca tive medo disso. Eles falam assim, gente, uma de novo, cadê de lelê dele? Eu nunca tive medo disso, porque aí, se é repetição, tem aí caminhando para 50 anos repetindo. E eu fico pensando como é que uma pessoa repetir uma coisa durante 50 anos. Não sei se é repetição, talvez é uma coisa que eu trilhei esse caminho, que o Grande Otelo falou, né, na época, quando ele veio para cá, que você, eu falei para ele, que eu cheguei para ele, que eu estou estudando, acabei de formar pelo TU, eu lá, né, com 33 anos, inocentemente falando para ele que eu tinha acabado de formar, que esse era o meu primeiro espetáculo depois da formatura. Eu nunca precisei de estudar teatro, não, fiz tudo etapa, de repente a gente entende isso, porque naquela época a gente não tinha essas escolas ainda também, e Grande Otelo também nasce mais ou menos como eu
também assim nasce fazendo, né? Eu só não fugi com o circo. Sim. Só não fugi com o circo. Só não fugi com o circo. E falo pra vocês que eu não fugi com o circo é pelo seguinte. Eu tinha um palhaço, eu tenho ele ainda, mas nunca mais eu usei. Eu tinha um palhaço que chamava Lamparina. E esse palhaço Lamparina, ele nasceu num circo. De cirquinho de lona que é de barro em barro e tal. Eu era o tocador, eu tocava para os artistas tentando picadeira, para cada número que ia acontecer e tal. Na época eu tinha conjunto de baile. Estou falando para você de 1972, 73. Aí, um dia lá faltou o palhaço lá e ele, sabe aquela coisa que faltou o fulano de tal? E eu entrei para fazer não tem essa história? Sempre, por que você virou artista? Porque eu frequentava a galera lá, faltou fulano de tal, foi aqui. E nesse dia lá eu já era um artista, já tocava e tal. Só que faltou palhaço, eu queria coragem, fui lá, e eu já estava cansado de ver o número dele, fiz o número dele com outras palavras, com outra história. E aí eu sigo esse medo de viajar, porque eu já tinha medo, eu estava vacinado, eu não ia, jamais ia fugir com o circo, o medo, né, eu sempre tive esse medo que eu tive, que para outras pessoas foi até bom fugir com o circo. Aí eu comecei a fazer isso, e aí num raio de 100 km, enquanto o circo estava ao redor de Belo Horizonte, eu trabalhei com eles durante 4 anos. Eu tive esse palhaço Lamparina, e que eu fazia o meu número sempre todo domingo, porque eu trabalhava durante a semana, no sábado eu viajava para lá à noite, ou domingo de manhã, e trabalhei com esse durante 4 anos, chamava Gambrino, né? Então é isso, a minha história passa nessa... muita coisa, né? Muita coisa, assim, eu vejo assim, eu penso assim, passo para trás e olho para muita coisa, que aí ela tá aí com quase 35 peças. Por que eu estou falando quase 35 peças? É porque eu estou começando uma outra aí, daqui a uns tempos. Nós estamos colocando uma outra, quase 35 peças. Quase 31 filmes com pontas e protas. E shows eu nunca contei. Então é isso. E dentro dos filmes e teatro tem uns bons fracassos também, tanto de filme quanto de teatro. Tem uns fracassos bons mesmo, assim, daqueles assim que falam, o que eu fui fazer aqui? Mas faz parte da história de quem está. Eu lembro que há muito tempo atrás o Fernando Linares, era um menino igual que nem eu mesmo. Eu acho que Fernando Linares deve ser da minha idade, e ele me dava aula de interpretação quando eu entrei acho que o Linares deve ser da minha idade. Mas como ele era meu professor, eu sempre achei que ele era mais velho. Ele era meu professor, ele com aquele sotaque dele argentino e tal. Ele fazia umas perguntas tipo assim, o que você veio fazer aqui? Na época eu estava dando uma vim ganhar dinheiro. Quero fazer trabalho para ganhar dinheiro. Eu falei, então você pode inventar outra coisa. E eu aprendi isso com ele. Só que eu não falava para a pessoa fazer outra coisa. Não, eu falava, quando a pessoa vem aprender comigo, quer você quer ganhar dinheiro? Então, tudo bem, quarto. Então arruma um serviço paralelo aí, para você ir levar os dois juntos, para você seguir e fazer a sua arte, né? Então acho que é isso, assim. Eu tive essa felicidade, e a minha felicidade de passar pelo TU, porque depois do TU eu pude fazer outras coisas nesse meio acadêmico, nesse meio de entender a coisa pelo lado da ciência, pelo lado do conhecimento, do entendimento, da experimentação, e tudo isso, fecho aqui falando às vezes, não fiz sozinho, não fiz sozinho. Sempre com muita gente, né, Tizum? Hã? Sempre com muita gente sempre junto, com muita gente em volta, muita sempre, troca, sempre. muita construção. Sempre. Muito massa, Tizum, muito massa. Eu tenho algumas perguntinhas assim, mais direcionadas assim para facilitar lá na hora da edição. E aí são coisas muito interessantes também, assim, que eu fui anotando, sabe, dentro daquilo que eu já sabia, assim, sobre você, dentro do que eu conheci te pesquisando também, que foi um prazer, assim,
enorme pesquisa nessa história, aprofundar. E aí eu queria saber, vocês atravessaram o oceano, né, com o tambor mineiro para tocar em Berlim. E aí eu queria saber como foi essa experiência de vocês lá e como que é para vocês, assim, estar nesses espaços, levar o que você faz, que é tão de raiz, que é tão, né? Você conta que desde os 5 anos de idade já atravessava, já era uma arte que é ancestral e que é da memória afetiva mesmo, sabe? Como que é compartilhar isso em tantos lugares diferentes, e principalmente se tratando de lugares com públicos diferentes, pessoas que falam outras línguas, pessoas de outros países. Como que é para vocês, assim? Para vocês enquanto tambor mineiro? Então, a coisa nasce dessa coisa de dar aula. Então, como eu comecei a dar aula, aí aparecem outras pessoas curiosas, querer saber da história, aí aparece um grande percussionista querendo ter aula comigo do que é o tambor mineiro, do que é o congado mineiro. E aí essa coisa do congado mineiro é uma coisa muito complexa, não é uma coisa fácil de entender. Pra você entender, você tem que entrar ali e ficar ali dentro alguns anos para entender. Não é uma aula que vai resolver isso, é uma coisa complexa. Bom, eu comecei dessa aula, aí me aparece uma pessoa, um percussionista querendo fazer aula comigo, e ele apaixona por um dos instrumentos que é a gunga, que é o chocalho que eu toco no pé. Eu amo de fazer. E aí ele aprendeu comigo e começou a dar aula. Ele começou a dar aula também, da forma. Não dar aula especificamente, mas o camarada que cria uma aula, fala: o tambor do Maranhão é assim, o tambor de Pernambuco é assim, o tambor da Bahia é assim, o tambor de Minas Gerais é assim ainda, e tem esse detalhe aqui. Então ele começou a fazer essa coisa com gunga. Aí de repente vem alguém da Argentina para ter aula comigo em Belo Horizonte. Chega um argentino, entra, de repente eu vendo um argentino chegando: eu vim para cá para fazer aula com você porque eu tive aula com Marcos Lobo em Curitiba e queria complementar com... E o Marcos Lobo sempre muito generoso, fala assim: olha, o grande mestre é o Maurício Sunga lá em Minas. Eu já falo: o grande mestre é o Preto Velho Congadeiro, que fazia negócio bem antes de mim, né? Às vezes eu jogo a responsabilidade que fica sempre de mim. E é o que eu coloco para todo mundo: ó, eu sou um pequeno elo dentro dessa história toda, porque tem tanto preto velho que tocou gunga, que cantou e que improvisou super legal. Então esse Marco Louco começou a dar aula, deu aula. Aí aparece um argentino querendo saber, aí aparece um chileno querendo saber, e aí apareceu um alemão que fez aula com o Marco Lobo. Aí o Marco Lobo falou com ele, passou o meu contato para ele, ele mandou um e-mail: eu queria aprender com você. Eu falei: então vem cá. Ele foi, chegou, eu peguei ele no aeroporto, nem sabia da cara dele, não sabia nada dele de jeito nenhum. Eu mesmo conversei com ele, ele chegou e ficou aqui 10 dias. Ficou 10 dias aqui, e ele pegou um momento muito bom, porque eu estava com o espetáculo Galanga, estava com o festejo do tambor mineiro e fazendo vários shows. Durante esses 10 dias ele viu um Tizumba fazendo um monte de coisa, e aí ele ficou impressionado também. Aí me viu fazendo teatro, me viu dando aula, me viu fazendo show, e aí fora as outras coisas que ele via, a minha relação com a cidade, ele voltou para lá e me convidou para dar aula para o pessoal lá. Eu cheguei lá para dar aula para mim numa cidade chamada OHD, Cansado. Eu que já fui nessa cidade 10 vezes. Ele me chamou para dar a cidade, chama Burgenhaus. Burgenhaus. Do lado do Burgenhaus tinha outra cidade chamada Mühldorf. Então comecei a trabalhar nessas duas cidades. Dali o camarada me chamou para fazer um festival, dar aula numa academia, chama Academia Landesburg, é uma universidade de música. Fui para lá, fiquei internado lá, a gente fez um mergulho. Lá, eles falam outro nome, na língua portuguesa que a gente fala de outro nome. Internação, mergulho, tem um outro nome que a gente fala. Quando você fica vários dias assim, aprendendo alguma coisa. Imersão! Mergulhação também, que eu tô quase que é a mesma coisa. Mergulhação e imersão. E aí fiz essa imersão com esse pessoal lá, e aí a minha história nasce ali, na Alemanha.
ela não começa em Belém, ela começa nessas duas cidades antes que eu te falei. E a partir dali eu comecei a ficar ali aprendendo Deutsch e envolvendo com esse corpo todo ali da Alemanha. Eu comecei a rodar várias cidades. Aí alguém estava organizando um grupo de tambor numa cidade chamada Hirsch. Lá vai eu para uma cidade chamada Hirsch. Aí eu estava arrumando uma cidade lá em Düsseldorf. Lá vai eu para a cidade de Düsseldorf. E teve esse grupo, um grupo alemão que fez 30 anos de percussão em dia 3 de outubro desse ano, que era para eu estar lá com eles fazendo a festa de aniversário do grupo, um show. Eu ia fazer oficina durante a semana, fazer um grande show de aniversário desse grupo. E faria 9 anos que eu estava indo para lá direto, dar aula para eles e fazendo show com eles no ano seguinte. Faria agora. E aí, a partir daí, já começou o ano passado. Ano atrasado entrou Portugal, ano passado entrou Suíça, e para esse ano eu estava entrando a Itália de uma outra forma, porque eu já tinha feito a Itália muito antes, essa coisa do tambor mineiro, lá nos 2005, 2006 eu já estava indo à Itália fazer esse tambor, mas voltei agora de uma outra forma, num outro contexto, dando aula também na Itália. Esse ano era para ter feito Portugal, Alemanha, Portugal e Espanha, porque eles aproveitam quando a gente está indo para lá, dali a gente faz uma viagem rapidinho ali e no instantinho a gente está nos outros lugares. E a minha história com a Alemanha é essa, assim, eles têm também por mim Porque se você chupar um carinho muito grande, assim, então tem qualquer coisa que tem, eles me chamam. Inclusive o pessoal da Suíça agora está assim, numa felicidade muito grande comigo lá. Massa. E eu com eles, né? Muito bom. Muito bom. Meu Deus, eu tô assim, transbordando aqui. E aí eu tenho uma outra pergunta que é: como foi para você, tão jovem, falar de negritude, falar do rosário, falar de todas essas coisas, assim, desde muito pequenininho, nos espaços que você frequentava, numa cidade racista igual a Belo Horizonte, assim, desde aquele tempo até hoje continua. E aí, se tratando de mercado, se tratando de estudo mesmo em arte, a gente, né, privam determinadas coisas da gente. Como foi para você, assim, invadir esse espaço e levar o que você leva com tanta maestria, assim? Como que foi esse processo? Como artista, você sabe que muita coisa, se você tem uma verba aí como artista, muitos caminhos abrem para você de certa forma. No meu caso, quando criança, cantando sobre Martin Luther King, tinha essa galera que já me curtia ali e tal, e as pessoas já viam em mim essa força aí. Antes dos 18 anos, eu conheci um professor chamado um filósofo chamado Marquinhos Cardoso, e com ele nascia tinha esse filósofo Marquinhos Cardoso, que é um grande nome da nossa Belo Horizonte, que é um dos fundadores do movimento negro, junto com Marquinhos Cardoso. Quem não conhece, ele tinha que conhecer, porque é um grande nome da defesa da nossa raça, da nossa negritude em Belo Horizonte. E junto com um professor da universitário chamado Jorge Posada. Sim. Na época que eles estavam, o Jorge Posada era professor da Pontifícia Católica. Não sei se, na época eles chamavam de Pontifícia Católica. E na época a gente começou a falar sobre o movimento negro. Eu nem tinha nem 18 anos direito eu tinha, falando do movimento negro, a gente estudando, defendendo a nossa raça, defendendo essa coisa. Então a gente reunia atrás de uma livraria Vegas, onde quem dirigia essa livraria era Mazarello, uma negra que hoje tem uma editora de livros. Só com relação, quem não conhece a Maza, está em Belo Horizonte, craque, assim, tudo quanto é coisa de literatura de negritude ela tem. E ela edita, ela chama todo mundo para escrever e tal. A Maza, que reunia, que ela que dirigia essa sala, e a gente fazia as nossas reuniões ali. E a partir dali eu viro esse defensor também da nossa história da negritude, defendendo mesmo esses direitos do racismo que visibilizava,
que invisibiliza a nossa história e que pisa na nossa cabeça. A mulher negra pior ainda, porque ela está na base dessa pirâmide e ela é muito sem chance da história. E hoje, graças a Deus, quando eu vejo minha filha lutando, ela não é mais de voadora, né? Minha filha ela não é muito da voadora, ela é mais Angola, ela dá um golpe no duodeno, a dor vem de dentro para fora, ela não é daquelas escandalosas, sabe? Ela é mais mandinha, né? Ela sabe. Mas e é isso que nós temos negro mandinho, né? Nós temos negro nagô, né? Nós temos a coisa muito complexa também, que todo mundo acha que nós pretos tem uma coisa só. E não é. A coisa é gigantesca, muito grande. E tudo isso eu venho aprender com o movimento negro, através de Abdias do Nascimento, que vem com teatro experimental do negro, né? Tudo isso a gente vem aprendendo aí. E com muita negação também, porque quando eu contava a história dos Zumbi dos Palmares, todo mundo falava que não existiu. Eu contava a história de Calangas, falava que não existia. Eu contava a história tudo que a gente falava que o branco fazia de maneira sacana com os negros, falava que aqui não existia. Falava, pô, você não tá aqui, né? Mas naquela época eu aprendi que o racismo violento estava no ar e o branco fazia questão de nos gerar. Hoje eles estão tendo que engolir esse negócio, porque hoje esse negócio é falado em tudo quanto é canto. E eu estou lutando para não enjoar falar disso, entendeu? Porque eu falo disso toda hora, 24 horas por dia. Eu tenho que falar disso, porque aí tem um amigo falando assim, branco, assim, mas a gente não fica falando de nós problemas da branquitude, não precisa falar nada mesmo, fica quieto, não sei o que, e deixa nós falar a nossa história, até mesmo porque vocês não tiveram esse tipo de problema. Aí, mas aí tá sendo racismo ao revés, que é outra coisa que não existe. Porque se você falar que é racismo ao reverso, você tinha que ter nascido num lugar que só tinha branco, nós víssemos a nossa preta e ela pegar vocês, sacaneava bastante, acabava com a sua vida e deixar vocês numa situação e nós íamos cagar na sua cabeça, nós íamos matar, estuprar os brancos, depois a gente ia fingir que estava tudo mais ou menos e deixar vocês aí comer o que a gente desse. Sim. Aí sim seria racismo ao contrário. A coisa teria que ser racismo ao contrário, teria que ser o contrário, né? Teria que ser tudo o contrário, teria que ter, se pudesse existir uma África branca, né? Sei lá, um outro nome qualquer, onde viessem os portugueses ou os europeus sequestrando brancos de tudo quanto é lugar na África e trazia um outro lugar e tal, que já existia donos como índios, né? Que é isso. Eu costumo dizer que os verdadeiros invasores de terra, esse pessoal desse MST maldito, que é esses europeus, né? Que invadiram a terra desses índios e sem nenhuma recompensa, sem nenhuma indenização, assim como fizeram com os negros na escravidão, soltaram eles no mundo também, sem nenhuma indenização. Mas uma coisa é certa, essa escravidão só existiu, a abolição só existiu por causa da luta do negro, não foi Princesa Isabel, foi, não, vários abolicionistas brancos também trabalharam nessa direção, mas a força mesmo da libertação do negro estava na fé, nas rezas, nas danças, nas lutas, nas chacinas que os negros também fizeram, que eles acham que foi só o branco que sacaneou. Não, os negros, para se defender, chacinaram brancos e mais brancos. Não somos santos nem dóceis e só ficamos andando na corrente. Nós negros, essas histórias já nos são contadas. Que o negro chegou e chacinou uma fazenda inteira. Os negros chegaram e lutaram para se defender, eles não ficaram dóceis, quietinhos. Aqui o quilombo de Palmares foi uma maravilha, uma coisa fácil, que era uma república linda, maravilhosa, chiquésima, não, ali tinha várias lutas internas também, de onde eu vejo que
a gente entende a República dos Palmares como uma verdadeira democracia. Eu acho que ali se exerceu a verdadeira democracia. Então então a minha história começa aí. Nessa ali com 17, 18 anos, já lendo Abdias e seguindo essa história aí, conhecendo esses grandes nomes. Massa, Tizumba, nossa, muito feliz. A gente sabe que o Sérgio Pereira é um grande irmão seu de vida, de música, e essa irmandade suas presenteia a gente com várias músicas lindas que eu amo, que eu assisto todos os dias. E aí, recentemente vocês lançaram juntos, né, um disco ao vivo. Tava para acontecer o show de lançamento, eu ia nesse show de lançamento, tava empolgadíssimo. E aí... Mas você não comprou adiantado, não, né? Não. Se você tivesse comprado adiantado, aí tinha que ter aquele negócio de você ficar com o dinheiro preso na pandemia. Aí. Sim, preso, e aí a pandemia veio e cancelou isso aí. Eu queria que você falasse um pouco do processo desse show aí, dessa gravação e do disco. Quando você fala Pererê, tem dois nomes assim que pra mim é muito importante, Pererê e Vanderly. Vanderly. Pererê e Vanderly são dois nomes brasileiros, mineiros, assim, que eu via eles nascendo, cada um de uma forma muito engraçada. Pererê, eu conheci Pererê muito novo, ele tinha uma banda de rock progressivo, a banda chamava Banda Avone, e eu vendo aquele negro cantando com aquela voz, com aquele jeito, o bicho está errado. Tá certo, mas tá esquisito. Eu falei mais ou menos por aí. E aí, cara, eu sei que eu comecei a tocar na noite, aí nós fizemos o Festival de Arte Negra. Aí eu fiquei conhecendo o Pererê mais próximo, Sassá, Giovanni Sassá, que é um músico e professor aí das escolas aí particulares da nossa cidade. Recording has stopped. Ela falou de monstrinho, então de novo aí, e Santônio Lobato, os três, fiquei conhecendo os três no FAN, que eu dava aula nas todas as regionais da cidade, e depois juntava todas as pessoas para a gente criar um bloco chamado 300 Filhos de Zumbi, que acabou saindo com 800. Era só 300 pessoas, virou um bloco de 800, que era 300 anos da morte de Zumbi, e a coisa cresceu. E Pererê, Santônio e os meninos já estavam lá no meio, eu já conhecia-os. O Sassá, por exemplo, tinha feito aula comigo ali nos anos 90, 91 e 92, ele estudou comigo, Sassá. Na época ele era estudante da Universidade Federal ainda. E aí eu convidei eles para me acompanhar. Eles me acompanharam durante aí uns 3, 4 anos no bar. Os três eram a minha banda. E aí eu descobri que existia essa banda chamada Avone. Aí eu li e falei, gente, não tem jeito não. Eu achei muito estranho esse negócio aí. Isso foi criar o grupo chamado Grupo Tambolelê. Vocês devem lembrar disso, né? Criaram o Grupo Tambolelê. Quando eles criaram o Grupo Tambolelê, eu falei, ufa, aí tá beleza. Aí tá jóia. Aí o Pererê falou, não, mas eu vou continuar com a minha banda Avone. O Pererê não, mas eu vou continuar com a minha banda Avone. A banda Avone tá morta, bicho, porque o poder desse grupo aí é muito mais forte. E nunca mais a banda Avone existiu. O Grupo Tambolelê nasceu e virou um bloco, virou um bloco muito bonita dentro da cidade E aí, a partir daí a gente começou a fazer muita coisa, fazendo quando a Companhia Volantim, uma companhia só depois que teve um racha dentro da companhia, Regina e Marina saiu, eu fiquei com o racha, não foi comigo não, foi para lá. Aí eu fiquei com a companhia para mim, estou falando isso que essa que brigaram, eu não. Aí a companhia ficou para mim, e eu transformei a companhia numa companhia única e exclusivamente de espetáculo de negros, né? Que aí fica aquela coisa, existe teatro negro, teatro negro aí, teatro aquilo, agora tá vindo a galera aí que está provando que o teatro negro existe, né? Dentro da história aí. A Companhia Volantim passou a ser uma companhia que trabalha só com artista negro, seja músico, seja ator, ou que seja tudo. Essa história, eu faço questão de trabalhar com essa galera ainda não existiu uma peça onde eu tivesse que pegar um elenco todo negro e pôr um branco só, eu ainda não tive isso, não teve uma peça ainda que eu tive que fazer isso, mas ainda vou fazer,
Mas eu estou falando isso, não é de racismo ao contrário, não. É porque, é porque normalmente as pessoas, normalmente os espetáculos de teatro que eu sempre frequentei, assim, era todo um elenco branco e eu liguei de pretinho e meio fazendo qualquer coisa, né? Eu fui dos filhos da PUC. Em 86, no ano de 86, nós montamos o espetáculo Bella Ciao. Eu trabalhei com eles 1 ano e meio. E o Bella Ciao é um espetáculo que é uma Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 ma vera un giorno che tutti quanti. Era um espetáculo totalmente italiano. E eu, juntamente com as pessoas ali e tal, conversando com as pessoas, eu estava dizendo, não, eu posso fazer um italiano, aí. 48. Por que não? Eu posso fazer um italiano. Sem precisar de pintar o rosto. Sem precisar de alisar o cabelo. Quem for assistir o espetáculo, ele é que vai definir se eu sou africano ou italiano. Ele é que vai ter que decidir. Mas eu estou no meio ali. Sim. E fez o espetáculo como um italiano. O Chico Pelúcio, quando nós montamos um grande sucesso nosso, que era o HD, uma peça que eu fiz, ó. O Homem que Sabia Português. Eu fiz o papel de um louro, um homem louro, um professor de português. Eu não precisei de pintar a cara. Ele era um professor de português. Eu não precisei de fazer o whiteface para falar que era branco. Chico Pelúcio é da companhia, da maior companhia de teatro de rua do Brasil, onde nós tivemos até polêmicas com a própria companhia, que numa época precisou de um ator negro, eles pintaram o rosto do ator, do próprio Galpão de Preto. Eles fizeram o blackface, né? Mas isso eu tenho uma relação com o Galpão hoje, porque estou sendo dirigido por Inês Peixoto, atualmente. Estou fazendo uma cena de pandemia, dessa cena de enclausurado em casa. Eu estou fazendo uma cena com ela e tal. Eu tenho relação com todos eles maravilhosa e tal, né? E antes disso, eu quis fazer um papel do louro e o diretor não deixou. Não era de um louro que eu queria fazer. Eu queria fazer um papel de um camarada que usava aquelas perucas Luiz XV, que a gente sabia que na época da escravidão, os senhores que queriam seus escravos do seu lado, punha aquela peruquinha nos pretinhos. Você já deve ter visto isso. Os senhores punham aquelas peruquinhas, os pretinhos também usavam aquela peruquinha branca. Que aquilo era como se fosse um chapéu, algum indumentário que eles usavam, né? Aquela peruca ali, que às vezes eles até tiravam. Quando chegava em casa, eles tiravam aquela peruca montada. Eu quis fazer um personagem, que era lindo o personagem. Na verdade, o personagem era o Mozart. Queria fazer o papel de Mozart. Ele saía de dentro do piano, dava a risada dele e tocava uma música no piano ali e tal, e fazia uma história. Mas nesse espetáculo, eu só coube a mim o entregador de piano. Eu era entregador de piano, manipulei um cachorro na peça. Eu entregava o piano, tocava uma música no piano para mostrar para dentro da casa que o piano estava bom, mas tocava mesmo de verdade. Não com qualidade de pianista, mas de ator. De ator que se prepara para tocar uma música no piano. E no final, eu fazia essa cena. E eu durei nesse espetáculo, a minha presença no espetáculo, com a manipulação do cachorro. Eu ficava escondido dentro do piano, só a mão aparecia. Foi uma aparição de 9 minutos, minha no teatro, na peça. Então eu chegava lá para fazer um espetáculo de 1h10, eu ficava 9 minutos, eu ficava fora, só entrava na cena 9 minutos. E eu mesmo assim ainda ganhei prêmio de ator coadjuvante, com esses 9 minutos e aquele prêmio de satélite que tinha os prêmios e tal. Então, eu estou falando tudo isso aqui, que eu fui bolivariano, mas nós estávamos falando mesmo era de Sérgio Pererê, que eu criei a companhia Burlantins para trabalhar só com negro. Aí de repente chega o Sérgio Pererê,
criando umas músicas lindas, maravilhosas, aí a gente faz Don Quixote, fazendo Don Quixote, Don Quixote e o Sancho Panza. E aí nós fomos criando as coisas, ele fazendo músicas lindas, né? As músicas todas, é difícil ser um compositor que compõe tão bem quanto ele, e tudo lindo, ele não perde uma palavra na poesia que ele escreve. E assim, mas buscando esse lado ancestral, né? Traz essa coisa do lado ancestral. Mas ao mesmo tempo ele fala de amor, como Vanderly. E o Vanderly também, eu via começando também a Vanderly, logo quando ele saiu do exército, ele foi no bar onde eu tocava, eles faziam um teste para músicos tentar tocar, então ali eu fiquei conhecendo ele ali. Então a minha história com ele ficou essa coisa a minha história com ele virou essa coisa, com o Pereri, virou essa coisa de irmão mesmo. A gente tem um amor muito grande um pelo outro. E não tem como ter um amor por Pereri, porque ele é muito generoso, assim. Tudo que ele faz de uma forma entregue. E esse último show que a gente fez, o show nasceu porque eu ia fazer o lançamento do meu livro, esse Tizumba, esse show de Camarões. E ele falou, não, eu assumo esse show, dirijo o show para você, e a gente escolhe um repertório com músicas minhas e músicas suas, e a gente faz o show. Ele, de repente, ele chega cantando as minhas músicas, eu cantando as músicas dele, a gente mistura e fizemos uma história. Daí nasce o disco, um disco que ele também generosamente organizou a partir da gravação do show que a gente fez no lançamento do livro. Aí a nossa história, eu e Pererê, para tocar, já, dependendo do dia da hora, a gente não precisa nem de ensaio. Tudo é só olhar um para o outro, que a gente sabe a hora de começar, o tamanho da música que tem que ficar e a hora que ela tem que terminar para o povo enjoar. Tá. Ai, Tizumba, muito obrigado. Eu vou abrir agora para a galera, se alguém tiver alguma pergunta pro Tizumba, já encaminhando já para o final. Podem perguntar, podem ficar à vontade. Se o Tizumba quiser, né, Tizumba? Por mim tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar beijo também, pode mandar beijo, me chamar de lindo. Tô agora. Ninguém?